Bem, boa noite, meus amigos. Eu decidi hoje, porque eu acho que hoje, praticamente, o Sporting tem aqui uma época perdida. Já há muito tempo que eu não venho aqui fazer vídeos de rescaldos, nem de absolutamente nada, porque sinceramente, no início desta época, a terceira supostamente completa de Ruben Amorim, a terceira época de Amorim a jogar com o mesmo sistema, com plantéis fracos, vamos ser claros, plantéis fracos, e este plantel deste ano mais fraco ainda do que dos últimos anos. Bem, eu estou aqui a falar de uma forma que eu acho que ainda está a ser de uma forma ponderada, e tendo em conta o que aconteceu esta noite no estádio de Alvalade. Eu já nem vou falar da forma como o jogo terminou, não vou falar da forma física atual do Pedro Gonçalves, não sei o que é que se passa na cabeça do Pedro Gonçalves. Isso é uma pergunta que tem que ser feita ao Ruben Amorim. Porquê a insistência num jogador que mentalmente não está bem? Isso nota-se no campo, nos Açores, notou-se. Coletivamente, esta equipa não está bem. E portanto, mas eu só pergunto o porquê, porque há um mês atrás esta equipa estava bem e estava numa sequência de 4 vitórias seguidas. O que é que se passa no Sporting? É a pergunta essencial deste vídeo, ok? Que eu vou aqui fazer. O que é que se passa no Sporting? Eu não vou aqui fazer vídeos de rescaldos. Eu não consigo fazer um rescaldo de um jogo destes, como não consigo fazer o rescaldo do jogo da semana passada. Portanto, porque supostamente são os jogadores dos mais experientes do plantel, um jogador que hoje fazia o seu 100º jogo e que é expulso aos 12 minutos num jogo da Liga dos Campeões, com 2 cartões amarelos. 2 amarelos. E a semana passada, com um vermelho direto, um guarda-redes com 35 anos, com formação de Real Madrid. Portanto, eu chego aqui e pergunto-me, mas que porra é esta? Os jogadores do Sporting vivem todos numa bolha, que são todos protegidinhos pelo Ruben Amorim e por os que mais lá estiverem dentro nesta estrutura, que eu não sei quem é que manda ali, já nem sei quem é que manda no Sporting, porque esse é que é o cerne da questão, é esse. Não sei quem é que manda no Sporting, não sei quem é que lidera o futebol do Sporting, não sei quem é que lidera um projeto, sei lá, um pseudo-projeto qualquer que haja no clube, neste momento, que eu não percebo qual é o projeto deste clube. Vou para uma terceira temporada em que me venham falar de formação, não é? Depois de 2 temporadas em que faço 85 pontos, vou aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sou campeão nacional com a aposta em jovens, e ouço assim, em Assembleias Gerais e tudo, o Sporting que eu fui. A aposta agora vai se virar para a formação. A formação de Alcochete vai ser um luxo. Nós estamos a fazer 2 fases de grupos da Liga dos Campeões bastante boas na Youth League, sim senhora, com vários miúdos em grande forma. O ano passado, o senhor Ruben Amorim apostou a levar 5 da Ajax e de Manchester City, apostou em Essugos, apostou em Rodrigues Ribeiros, apostou nestes. O que é que se passou da época passada para este ano? Pergunto eu. Comece por elencar aqui uma série de questões que me fazem confusão. Um Arsac chegou agora ao Sporting, de repente passou à frente de jogadores como Essugo, passou à frente de jogadores como, sei lá, Rodrigues Ribeiros, como Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes foi aposta de Ruben Amorim na pré-época. O que é que se passou? Da pré-época para agora? O Sporting perdeu. O Sporting foram mais os jogos até agora esta época que não ganhou do que aqueles que ganhou. As coisas não estão bem. O Ruben Amorim é um teimoso, não só em termos da ideia de base, a ideia base do sistema de jogo é sempre a mesma coisa, como também nós estamos no 10º jogo da temporada oficial, sei lá, 11º ou 12º, por aí. Eu continuo a ver os mesmos erros que vi em Braga. Portanto, eu pergunto, o que é que mudou? Eu só gostava de deixar uma questão, o que é que andam a fazer durante a semana? E depois, um treinador que me veio falar da aposta da formação. O ano passado, Rodrigo Ribeiro foi jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões ao Etihad contra o Manchester City. E não estamos a falar há um ano atrás, estamos a falar em março deste ano. Em abril deste ano. O Rodrigo Ribeiro foi ao Etihad.
Aconteceu a mesma coisa com o Dário Essugo, o Renato Veiga. Onde é que estão estes jogadores este ano? Supostamente o ano passado é que deveriam de estar na Youth League, então deviam de fazer o processo de crescimento e evolução, e este ano é que deviam de ser lançados na equipa principal lá, paulatinamente e gradualmente, e deviam terem... Não, eu não estou a ver nada disto. O que eu estou a ver este ano é o Ruben Amorim, já em 2 jogos da Liga dos Campeões contra o mesmo adversário, o Marselha. O Marselha que perdeu com o Angers no último fim de semana em casa na Liga Francesa. O Angers que anda lá em baixo na tabela. Foi ganhar ao Velodrome, onde o Sporting 5 dias antes levou 4. Então eu pergunto até aos... Eu já nem pergunto à direção, nem ao treinador, nem aos jogadores do Sporting. Pergunto aos sócios do Sporting. Vocês acham isto normal? Vocês não se questionam do que é que se anda aqui a passar? Isto aqui não é estranho? Não há aqui uma série de coisas, de coincidências estranhas? De situações completamente estranhas dentro deste clube? Caramba, na 3ª temporada de Ruben Amorim. Meus amigos, e eu estou aqui a falar neste tom, estou muito calmo. Eu estou muito calmo, porque entretanto já consegui digerir. Eu, devo dizer, não acompanhei a segunda parte deste jogo. Mas já agora, continuando. Portanto, o que é que vemos este ano? Vemos, a aposta parece ser em José Marçá, quando a coisa está a correr mal. Depois, um jogo, temos um jogador como o Morita, que já se tinha visto na segunda parte nos Açores, que está cansado, pois vai voltar a jogar 3 dias depois do jogo dos Açores e de um jogo em Marselha, vai voltar a jogar o Morita hoje. Morita que já se percebeu que defensivamente neste sistema de jogo não dá. O Morita teve 3 anos a jogar na Primeira Liga no Santa Clara, num sistema num sistema tático, com vários treinadores do Santa Clara, num sistema tático, com 3 jogadores no meio campo. O Sporting não joga assim. Tu continuas a ter 2 no meio campo, e um deles é o Morita. O Morita não consegue defender. Hoje notou-se os primeiros 10 minutos do jogo, para mim, o Morita já estava roto, já estava todo rebentado. O Marcelo Alvalade, com o Alexis Sanchez, fez o que quis do Sporting. Com o Guendouzi, um Guendouzi que não servia no Arsenal. Portanto, isto é uma brincadeira, meus amigos. Um Valentin Rogier, que há 3 anos era titular do Marselha, levaram na marmita do Futebol Clube do Porto nesta competição. Com o Marselha do Vilas Boas na altura. Isto é andar a brincar com isto. O ano passado o Ruben Amorim dizia, falta ao curso, levámos 5 do Ajax, levámos 4 do Ajax, levámos 9 batatas do Ajax. Este ano levamos 6 batatas deste Marselha, que perdeu com o Angers, meus amigos. Que levou 3 batatas do Angers. Portanto, que nos 2 primeiros jogos desta fase de grupos, o Marselha marcou 0 golos, 0 golos. Eu pergunto, o que é que se passa com o Coates, que está sempre lesionado? O que é que se passa com o Santos Justo, que nos custou 10 milhões de euros? Está sempre lesionado. Joga um jogo para 3. Porquê que Pedro Porro hoje não é titular e depois entra na segunda parte? Que raio de substituições são estas? Que gestão é esta da equipa? Eu não vejo sócio nenhum preocupado com isto. Não vejo sócio nenhum a chegar ao final do jogo, a vir falar para uma CNN ou para uma CMTV, a questionar, a fazer várias questões ao Ruben Amorim. O que é que eu vejo? Vou, eventualmente, nem sequer vou ver à televisão. Porque tudo acontece hoje em dia e é publicado nas redes sociais e é logo aproveitado pelos rivais. Toma lá, tudo escarrapachado nas redes sociais. O que é que eu vejo? Benfica isto, Benfica aquilo. O Benfica contratou um médio, o melhor médio do futebol argentino, pagou 18 milhões de euros. O médio que tu contrataste este ano foi o da Liga Portuguesa, foste pescá-lo ao Santa Clara e pagaste 4 milhões e tal de euros. Esta é a diferença, meus amigos. Perdendo Palhinha e Mateus Nunes, 2 jogadores absolutamente fulcrais. O que é que nós estávamos à espera? Estávamos à espera de milagres esta época. O Ruben Amorim não é o Sérgio Conceição. Não é o Sérgio Conceição. Ok? O Sérgio Conceição, incute no Futebol Clube do Porto, no balneário, os jogadores do Sporting não faziam. Um esgaio, nunca mais jogava na vida com o Sérgio Conceição. Nunca. E portanto, eu tenho muito respeito por Ruben Amorim, já disse através de um texto que escrevi hoje numa das minhas redes sociais. Tenho todo o respeito por Amorim, deu-nos um título que eu fico-lhe eternamente grato. Não era campeão há 19 anos, nem sabia quase o que isso era. Durante a minha vida tenho 28 anos, nem sabia quase o que era ser campeão. Não é? Festejei efusivamente, delirei, foi a loucura, um campeonato quase que não tiveste derrotas, um campeonato épico.
mas sem adeptos nos estádios, um contexto de Covid, uma coisa, nunca mais voltas a ter uma situação destas. Com os rivais em momentos também de crise, porque também tiveram momentos de crise e de conflitos internos, também aconteceu nos rivais, e também tiveram períodos de 2, 3 anos nesta situação. Agora, nós não é o caso, que o Frederico Varandas está aqui há 5 anos. O Sporting, o que eu vos digo é, o que acontece no Sporting é que o Sporting vende mal e compra mal. É o que se passa no Sporting. O Sporting não tem gente, não tem uma estrutura forte. Ok? Os problemas do Sporting começam desde cima. Não é o treinador, não é só o treinador, não é só os jogadores, não é o problema. A culpa hoje não é dos Gaio. Sabem de quem é a culpa? A culpa é de quem aposta nos Gaio. A culpa é de quem vai ao Sporting de Braga e mete dinheirinho nos bolsos do António Salvador para virem de lá 3 ou 4 jogadores, mais um treinador que custa 10 milhões de euros. Esse é que é o problema, meus amigos. O maior problema hoje deste Sporting atual é que nós fomos campeões em 2021. Eu nunca pensei na minha vida ter que vir a dizer isto. Mas hoje eu chego à conclusão que o nosso maior problema foi termos sido campeões. Porque se não tivéssemos sido campeões, hoje em dia o presidente do Sporting não é o que é. Não seria o que é. E portanto, o Sporting neste momento é um clube que está cheio de problemas. Ok? O Sporting é um clube que está cheio de problemas internos que tem de os resolver. O Sporting, tu percebes que o Sporting é um clube que não tem projeto. Quando tu percebes que o treinador, por exemplo, o treinador não, pelos vistos não comunica com a direção, porque nós temos e isto é um caso muito semelhante ao que se passou com Jorge Jesus a determinada altura e a direção respectiva naquela época, que era chefiada pelo Bruno Carvalho, que às tantas não havia comunicação entre eles já no ano de 2018. No final daquela época, 17, 18, já não existia comunicação entre os dois. E está a acontecer, a meu ver, depois da situação da venda do Mateus Nunes, que foi algo que, para mim, foi um dos maiores erros grosseiros e crassos desta direção do Sporting atual, desde que tomou posse. E já teve imensos erros. Teve coisas absolutamente que não lembro o Careca. Mas há coisas em que tu percebes que a época começa mal logo. Há sinais que são dados. A época começa logo mal ali. O Sporting, meus amigos, está em 6º lugar atrás do Casa Pia. À 9ª jornada da Liga. Está a 9 pontos do Benfica, a 6 pontos do Porto. Nós, o ano passado, só estávamos a 6 pontos do Porto no final da primeira volta. Nós estamos na 9ª jornada, meus amigos, do campeonato. E vêm sportinguistas, e há sportinguistas que são, peço desculpa o termo, mas são completamente cegos, tapados, e há muitos que já estão nas redes sociais a pensar no Varzim. Meus amigos, eu não quero saber do Varzim para nada. Para nada. Quero lá saber da Taça de Portugal e da Taça da Liga e da Taça sei lá, das modalidades que quiserem inventar para aí, sei lá, golfe, modalidades da Taça do Chinquilho, a Taça da Carica, é o da Taça do Berlim. Quer lá saber disso, pá. Ok? Porque, quer dizer, o Sporting é um clube de uma dimensão, de uma grandeza. O Sporting começou esta fase de grupos da Champions com 2 vitórias. O que é que se passou? Pergunto eu. O que é que se passou se os jogadores são os mesmos, pá? O que é que se passou com o Pote? O que é que se passou com o Ugarte? O que é que se passou com o Coates? O que é que se passa com o Pedro Porro? Que na primeira época não teve uma única lesão e já há época e meia que o Porro anda sempre com lesões. Faz um jogo, falha 2 ou 3. Um jogador jovem. Epá, que é incrível. Tu vês o Enzo Fernandes no Benfica. O Enzo Fernandes teve o verão quase todo a fazer Libertadores na Argentina. Voou, veio para cá. Não tem parado, tem sido o jogador mais usado pelo Benfica. Está sempre a ser titular. Tu vês o António Silva, entrou ali, está ali. O Sporting está sempre a mudar os centrais. Está sempre com centrais lesionados. Mas ninguém questiona a forma física deste clube. Ninguém questiona o corpo clínico que nós temos no clube. Ninguém questiona as opções do treinador. Ninguém questiona nada neste clube. Eu pergunto, o Sporting tem projeto?
desportivo. O Sporting tem um projeto para o futuro. Não, eu ouvi falar da formação no Sporting. Eu ouvi falar da formação. E a formação é o quê? Sim senhor, ao início foi-nos dito, quando na altura nas Assembleias Gerais não há dinheiro e papapá, e não se vende jogadores e não vamos à Liga dos Campeões, não há dinheiro, não há receita, não há faturação. Ok. Aposta na formação. Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, sim, Tiago Tomás, ok. Mesclado com alguns jogadores que vinham da Primeira Liga, que estavam a fazer grandes temporadas, Nuno Santos, Pote, Tabatas, não sei o quê. Sim senhora, tu chegas, eu hoje em dia pergunto assim, o Tabata, que fez muito bons jogos ao serviço do Sporting e que fez até a época passada, teve um excelente nível sempre que jogou. Na pré-temporada resolveu um jogo, por exemplo, a única vitória que tivemos praticamente frente à Roma, na pré-época contra a Roma do Mourinho, e entrou perto do fim e fez ali o gol e resolveu o jogo. O Tabata foi vendido para o Palmeiras. Quanto dinheiro é que recebeu o Sporting dessa venda? O Sporting é um clube que não sabe fazer vendas. O Sporting é um clube que não tem gente que saiba negociar. Frederico Varandas, eu não tenho dúvidas que pode ser um médico excepcional, pode ser boa pessoa, mas não tem capacidade para ser presidente do Sporting. É preciso ter unhas para saber tocar esta guitarra. É preciso ter mãozinhas para conduzir este Ferrari. Ok. Este homem não sabe. Já provou N vezes, durante 5 anos, teve uma aposta certeira que foi a aposta em Ruben Amorim. Foram os 10 milhões mais bem gastos. E talvez sim, ele teve uma bacurada, uma coisa que disse assim para o ar, no programa do Canal 11, disse só o Mateus Nunes vai pagar o Ruben Amorim. Ok, e agora? Saiu o Mateus Nunes, o João Palhinha, o Sarabia. Eu já sabia que o Sarabia vinha para cá um ano. Sim senhora, nós já sabíamos que ele só ia cá estar um ano, mas lá está, ia valorizar para o Clube Bom Dia. Ia valorizar, nunca iria valorizar o Sporting, porque nós temos feito muitos negócios destes, de ocasião, estamos sempre à espera de negócios de ocasião. Por exemplo, a contratação do Trincão. Quanto tempo é que demorou a contratação do Trincão, por exemplo? O negócio propriamente dito. Eu diria que se não fosse o Jorge Mendes, tu nunca conseguirias contratar o Trincão, por exemplo. Portanto, é que isto é surreal, ok? O Sporting, a gestão do Sporting tem sido surreal. Os problemas do Sporting começam com uma estrutura interna que não existe. É uma estrutura que está envolvida numa cápsula, numa bolha, e que nunca tem responsabilidades de nada. O Varandas nunca tem responsabilidades de nada. O Varandas não tem uma entrevista em que venha pedir desculpa aos sócios e aos adeptos da quantidade de erros enorme que tem cometido, de uma má gestão que ele tem feito. Ele não consegue assumir, eu não sou um bom gestor, eu não percebo de contas. Este homem, se não fosse o Salgado Desenho a equilibrar a coisa, a contenda, e o Ruben Amorim, com uma aposta do treinador, conseguiu levar o Sporting àquele título milagroso em 2020-21, não é? Hoje em dia o Varandas já não existia. Não teria ido a segundas eleições sequer. O primeiro mandato ele nem sequer durava o primeiro mandato todo, na totalidade. É isto que se passa, meus amigos. O Sporting é um clube que vive desestruturado. É um clube que não tem estrutura. É um clube que não tem projeto. Não tem um projeto desportivo para o futuro. Qual projeto desportivo para o futuro? Um dia diz que fala da aposta da formação porque não há dinheiro. Depois, quando há dinheiro, vai-se contratar uma caminhoneta. Vem o Jesus Alcântara. Vem este tipo de jogadores. Aquele defesa central que veio da Roma. Alguém viu o que é que ele tem feito? Nem sequer na equipa da Youth League aparece. Nem sequer aparecem na equipa de Sub-19. Não percebo nada desta macacada. Não aparecem a jogar na Liga 3, na equipa B. Tens lá outros miúdos que estão lá há vários anos, nunca mais sobem, nunca mais têm oportunidades na equipa A. Agora anda a ver o Flávio Nazinho. O Flávio Nazinho já tinha começado a ser aposta no ano passado, fez um jogo mau com já não sei com quem, deixou de ser aposta. Agora este ano volta outra vez o Flávio Nazinho. Porque ele não tem mais soluções. O Ruben Amorim olha para o banco e pensa, mas quem é que eu agora vou meter aqui? Este plantel não tem segundas linhas. Este plantel não foi preparado para esta temporada. Nós já sabíamos que esta temporada, o Frederico Varandas, o Hugo Viana, essa gente toda já sabia que esta época era mais compactada. Nós tínhamos jogos de 3 em 3 dias, este plantel tinha que ser muito mais bem planeado. Não sabem nada, não percebem nada disto, pá. Não percebem nada disto. Mas os nossos próprios consórcios
O que interessa é vir falar dos rivais para a televisão. O Benfica, o Porto, 40 anos disto, e papapá, e papapá. Eu incluo-me nesse lote porque eu também fui um dos que andou nisso. Mas é que enquanto isso acontece, o Porto anda a ganhar jogos, anda a ganhar títulos. O Porto, quando é preciso ganhar, ganhou. O Porto também levou 4 do Bruges e foi humilhado em casa. Mas a seguir respondeu, reagiu. 4 vitórias seguidas. A seguir à paragem das seleções. Tu tiveste tempo, a paragem das seleções, para trabalhares melhor esta equipa, para incluires mais jogadores jovens gradualmente na equipa A, nos treinos. Eu pergunto o que é que se anda a fazer nos treinos. Pá, isto é uma vergonha, pá. Isto para mim, olha, eu vou-vos confessar, estas 2 derrotas e a segunda parte nos Açores são do pior futebol que eu já vi na era Ruben Amorim. Tu não jogas a ponta de um charuto, pá. Continuamos, o Trincão faz 3 jogos bons, a seguir o Trincão faz 3, 4 jogos péssimos. Fónix, se tu defrontas o Marselha, 2 jogos no espaço de uma semana, defrontas a mesma equipa. O Marselha hoje deu 10-0 aliás, o Tudor, o treinador do Marselha, deu 10-0 ao Ruben Amorim, hoje. Na estratégia para o jogo. Porquê? Porque o Tudor faz uma coisa que o Schmidt faz no Benfica e o Conceição fazem no Porto e que o Amorim nunca faz no Sporting há 3 anos, desde que chegou. E já era assim no Braga e já era assim no Casa Pia. Só que ele no Braga e no Casa Pia não está num clube de grande dimensão, em que está obrigado todos os fins de semana a ter que ganhar e a lutar por títulos. Não está. Não está. O Ruben Amorim, empatar, ganhar ou perder no Braga era igual. No Casa Pia a mesma coisa. No Sporting não é a mesma coisa. Lá está, meus amigos. E os próprios sócios do Sporting caíram no conto do vigário. Porque permitiram que o Amorim continuasse. E o Amorim continua e sempre esta mesma versão do Amorim, nós, os sócios do Sporting, merecemos tê-la hoje. Porque o Amorim é assim há 3 anos. Nunca mudou. O Gaio é o meu jogador preferido, já era o preferido no Braga. O Paulinho é o meu jogador preferido e vai continuar a ser o ponta de lança do Sporting, já era o discurso dele no Braga. Eles jogavam sempre a titulares com o Amorim no Braga. E continua a mesma história no Sporting. O Trincão pode estar a jogar bem ou a jogar mal, continua a ser a aposta dele como era a aposta no Braga. Mesma coisa. Isto é exatamente a mesma. O Arthur Gomes entrou muito bem na Liga dos Campeões em casa contra o Tottenham. O Arthur Gomes hoje não é opção. O treinador faz 4 ou 5 substituições e nenhuma delas mete o Arthur Gomes em campo. Eu pergunto, isto é uma coisa normal? A primeira alteração que ele faz no jogo, assim que perde os Gaio, é meter o Fatal no lugar dos Gaio. O Fatal é um extremo, não é um lateral, não é um ala. Já do lado esquerdo, o Nuno Santos, que é um extremo, ele adaptou o Nuno Santos a lateral, a ala. Porquê? Mandou o Ruben Vinagre. O Sporting pagou no verão 10 milhões de euros pelo Ruben Vinagre e mandou-o para o futebol inglês. O Gonçalo Esteves foi rodar para o Estoril. No Estoril ele não é titular. Está há 3 meses no Estoril com o Nelson de Veríssima a cozer meinhas no banco e a fazer tricô. A jogar dominó com o Chico Geraldes. Isto é uma coisa normal, desculpem lá. Isto é uma gestão normal de um clube de futebol, de topo. Um clube que nós queremos que seja vitorioso, com sucesso, com títulos. Que pouca vergonha é esta? Sportinguistas, caros consórcios, que pouca vergonha é esta? Ok? Isto é um descalabro total. Depois a conversa no final do jogo, as justificações, e e o Gaio, eu sei que não é um jogador preferido dos sócios, mas é um jogador preferido do treinador. E comigo ele vai ter sempre o mesmo nível de confiança. Um jogador que está farto de enterrar esta época. É jogo após jogo, desde Braga, pá. Desde Braga que é esta palhaçada. Por amor de Deus, pá. Eu vou-vos dizer, isto é um autêntico descalabro. Pá, eu sinceramente, a partir daqui nem quero saber. Pá, se ganho, empatam, percam. Estão-me a lixar. Pá. Sinceramente, porque esse é o espírito muito sportinguistas. Porquê? Porque estamos acomodados. Nós em 20 anos ganhámos um campeonato. Nós estamos acomodados a isto, pá. Nós estamos habituados a isto. Ok. Ganhando, perdendo, o importante é dar pancadas nas costas do Amorim e do Frederico Varandas e continuarmos a assistir a esta palhaçada. Uma equipa que empata e perde mais jogos do que aqueles que ganha. Andamos a assistir a esta porcaria. Numa Liga dos Campeões, num grupo que tínhamos tudo na mão. Ganhamos os primeiros 2 jogos, depois perdemos 2 jogos contra o mesmo adversário com 3 expulsões. Com 3 expulsões em 2 jogos, pá. Levamos 6 golos do Marselha. O Marselha não tinha marcado nenhum golo. Nem ao Tottenham, nem
Ou a Eintracht de Frankfurt. O Frankfurt foi lá ganhar 1-0 ao Velodrome. Epá, nós fomos jogar ao Velodrome. Atenção, o Frankfurt foi lá ganhar 1-0 com o Velodrome cheio. Nós com o Velodrome vazio. A começar a ganhar ao primeiro minuto, fomos perder 4-1. E eu pensava que já tinha ficado, as goleadas já tinham ficado com o Lask Linz no passado, com o City e com o Ajax. Que são dois clubes de topo. Não é o caso do Marselha. Levaste 4 do Marselha. E hoje não levaste 4 porque o Marselha não quis. O Tudor deu 10-0 ao João Amorim, taticamente. Meteu um terceiro elemento ali no meio campo. Não deu o espaço nas costas do meio campo, como tinha dado há uma semana. E aos 5 minutos já podia estar a perder 2-0. Corrigiu. Ruben Amorim. A equipa joga mal. Já jogou mal a segunda parte inteira nos Açores. Jogou mal a segunda parte inteira nos Açores. Depois ele continua a meter exatamente os mesmos jogadores, os Gaia à direita, no jogo de hoje. Estamos à espera do quê? Há 3 anos a levar com isto. 3 anos a levar com o mesmo. O que é isto, pá? É pá, não vale a pena. Isto é... Se fossem, de facto, pessoas a sério, pá, pediam admissão hoje e punham o lugar à disposição. Íamos buscar um Abel Ferreira ou íamos buscar um Carvalhal, qualquer da vida. Um gajo que desse ali 2 gritos no balneário, porque estes jogadores andam a precisar, mas era de levar ali uns 2 gritos. O Ruben Amorim é um treinador mansinho, pá. Um treinador mansinho. É um treinador que tem as suas preferências, é sempre a mesma coisa. E preparem-se, com o Varzinho vais levar outra vez com os Gaio, e a seguir jogas com o Casa Pia e levas outra vez com os Gaio, e andamos a levar com este filme a época toda. Andamos uma temporada inteira nesta palhaçada. Andávamos aqui todos sportinguistas a dizer o ano passado, em fevereiro ou março, quando já estávamos convencidos de que o Porto ia ganhar tudo, e tínhamos empatado no Dragão da maneira como empatámos. O que interessa agora é a próxima temporada. Este plantel é muito fraco. Depois nós entramos nesta nova época e o plantel ainda é pior que o da época passada. E tu vendes o Nuno Mendes por 40 milhões de euros. Vendes por 45 milhões o Mateus Nunes para o Wolverhampton. Vendes o Palhinha por 20 milhões para o Fulham. Eu pergunto, onde é que está o dinheiro? Onde é que está o investimento em reforços a sério, caros, para esta temporada? Só contrataste um central por 10 milhões, o Porto contratou um central por 20 milhões, o Benfica contratou um médio, que é titular e que é o melhor jogador da equipa e do campeonato português, neste momento, por 18 milhões de euros. Tu foste buscar um médio por 5 milhões de euros na Liga Portuguesa ao Santa Clara. Mas tu queres o quê? Querem enganar tolos e papalvos? Querem enganar tolos e papalvos? A mim não me enganam mais. Cotas de sócio, não pago mais. Não merecem nada, pá. Esta gentalha toda não merece nada. Zero. Não merecem zero. O Frederico Varandas, se fosse um homem a sério, não é? Pá, já tinha posto o lugar à disposição há muito tempo. E vamos para eleições antecipadas outra vez. Isto é o Sporting há muito tempo, é assim. O Sporting é assim. Toda a história que eu tenho visto, o Sporting é assim. Porquê? Porque os sócios não sabem votar. Andamos aqui, vamos às eleições, 2 atos eleitorais, damos uma maioria a Frederico Varandas. Damos uma maioria a Frederico Varandas depois daqueles primeiros 4 anos que foram um autêntico descalabro. E voltamos a votar na mesma pessoa. Não se iludam, amigos, nós só fomos campeões porque foi uma época com um contexto extraordinário. Nunca mais volta a acontecer uma coisa daquelas. Uma época com pandemias e com 0 pessoas nos estádios. Nós hoje colocámos 38 mil, nem sequer foi o estádio cheio em Alvalade. Estes jogadores sentem a pressão do público. Não sabem jogar com a pressão. Já o ano passado com o Ajax em casa foi exatamente a mesma coisa. Há 2 anos com o Lask Linz em casa na Liga Europa, tu não te apuras para a Liga Europa porque levas 4 do Lask Linz em casa. É inacreditável. É inacreditável. Mas qual é a desculpa agora? Ainda estamos a crescer, ainda precisamos do curso, do mestrado, da licenciatura. Do que é que precisamos ainda? Do doutoramento? Precisamos tirar o curso superior ainda? Precisamos tirar um curso com um duplo certificado? É isso que precisamos este ano? Ruben Amorim. Que é isto? Pergunto eu. E o Ruben Amorim e o Frederico Varandas. E o Goviana? Ainda não percebi bem qual é o papel do Goviana neste clube, nesta estrutura. Enfim. Por aqui me fico, pá, olha. E para mim uma das coisas mais surreais é
e demonstra é o reflexo do estado atual deste clube, é o que se passou no final do mercado de transferências, a venda do Mateus Nunes. O treinador havia dizer, nós temos que vender o Mateus Nunes, aliás, nós temos que vender os jogadores como o Tabata, para conseguir manter jogadores como o Mateus Nunes, que têm compromisso e que têm não sei o que com o clube, e passados 5 dias, uma direção que não passa cartão nenhum ao treinador, pelos vistos nem ouviram o que é que o treinador disse poucos dias antes de um jogo em casa com o Rio Ave. O Mateus Nunes faz um gol, faz uma grande exibição e a seguir 3 dias depois está a ser anunciado no Wolverhampton. Ninguém passa cartucho a ninguém, a direção não fala com o treinador não fala com a direção, vêm depois para as entrevistas públicas com um discursozinho que é para ver se conseguem enganar o tolo do sócio, a dizer, o parvo do sócio, a dizer, eu confio muito no Ruben Amorim, o Ruben Amorim é uma aposta nossa, da nossa direção. Isto foi o que Frederico Varandas disse numa entrevista que acho que já deu este ano, já depois do mercado fechar. Tu perdeste o Mateus Nunes, foste buscar um Sotiris. O Sotiris. Um miúdo de 20 anos, quando tu precisavas de um médio experiente, um médio que chegasse aqui ao Sporting, que entrasse de caras, um médio que fosse caro. Foste buscar o Sotiris, já nem sei, uma quantia patética. Ok? Custou esse jogador. Isto é um autêntico descalabro. Isto que aconteceu hoje em Alvalade foi um autêntico descalabro. E não foi pior, porque o Marselha é uma equipa fraquinha também. Quer dizer, não há muito mais aqui para meter na carta. Isto é o quê, não é? Bem, saudações leoninas a todos e é rezar o resto da temporada. Eu só acho que só nos resta rezar. Porque lá vem o discurso daqui a bocadinho de vamos nos virar para as taças. Não é? É o discursinho que estamos habituados há 20 anos. Vamos olhar para as taças. Vamos nos focar nas taças. No campeonato estás a 6 pontos do Porto outra vez. O ano passado só estavas a 6 pontos do Porto no final da primeira volta. Este ano estás a 6 pontos do Porto. Aliás, no início da segunda. Só estavas a 6 pontos do Porto depois de perderes em casa com o Braga. Da maneira como perdeste. Com o Gonçalo Inácio já a cometer erros. O Gonçalo Inácio continua a ser titular este ano. Tu não perdeste o Fedal, que era o teu melhor central, o ano passado. Este Sporting é um descalabro. Isto é uma pouca vergonha, sinceramente. Sinceramente, estou mesmo irritadíssimo, já nem estou irritado, isto já é, já é, como é que eu ia dizer, já estou conformado, isto é mais uma temporada, é mais do mesmo. Bem, saudações leoninas a todos e até qualquer dia.